Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa comemoração do Dia da Aromaterapia e Aromatologia no Brasil, o Aroma Day 2022. Então, você é nosso convidado, nossa convidada para mais uma palestra super especial, hoje com Palmira Margarida. E ela é doutora em Ciências pela UFRJ, mestre em História das Ciências e da Saúde, pela Fiocruz, bacharel em História pela UFF e tem diversas especializações em mitologias femininas. Sua pesquisa é sobre a ligação entre olfato e intuição. É fundadora da Escola de Perfumaria Ancestral e do selo Jornada Mulheres Planta. Para Lazo, Palmira, é uma alegria poder te receber neste dia tão especial, neste Aroma Day, e de dividir com todos os que nos ouvem, que nos assistem, esse tema encantador e muito aromático. Nós agradecemos muito a sua participação e agora a palavra é toda sua. Olá, obrigada, Patrícia. Boa noite. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Prazer enorme. E falando de um tema tão gostoso, né? Primeiro eu quero agradecer a Lajlo por estar me proporcionando falar desse tema aqui. Então, vamos começar. É um tema um pouco atípico, né? Parece que ele é bem típico, mas ele é um tema bem atípico, na verdade. E é um tema muito grande, muito complexo, e que eu vou falar entre 40 e 50 minutos. Claro que vou fazer de uma forma muito en passant, porque não dá para falar da história dos aromas no Egito, da perfumaria no Egito Antigo, em 1 hora, em 50 minutos, 40 minutos. A gente vai fazer o que pode. Eu tentei fazer de uma forma que fique bem delicioso para a gente, bem degustativo, como é o mundo dos aromas. E eu espero que vocês gostem do que eu trouxe hoje, especialmente para o Aroma Day da Lajlo, tá bom? Porque eu nunca fiz essa apresentação em lugar nenhum, ela é especial para o Aroma Day. Então, eu espero que vocês curtam bastante. Vou passando aqui. Bom, a Patrícia já me apresentou, né? Eu sou doutora em História, doutora em Ciências, História das Ciências pela FRJ. Eu trabalho com o tema de perfumaria antiga, neurociência dos aromas há mais de 15 anos. Tenho mestrado, fiz História nessa área e sou fundadora da Escola de Perfumaria Ancestral, que é a primeira escola online de perfumaria natural do mundo e também de perfumaria antiga. Primeira coisa importante quando a gente vai falar sobre cheiros, né? O nome, em primeiro lugar, da nossa conversa hoje, vamos colocar assim, é Aromas de Cleópatra nos dias atuais. Só que quando a gente vai falar de aromas de Cleópatra nos dias atuais, a gente precisa primeiro entender o que eram esses aromas na época de Cleópatra. Só que quando a gente também vai falar de Cleópatra, e eu vou falar um pouquinho mais disso adiante, a gente tem que entender o que eram aromas no Egito Antigo, a importância dos aromas. E a importância que os aromas tinham antigamente não é a mesma importância que ele tem hoje. Era uma importância muito maior, uma importância que a gente não tem nem a dimensão. O olfato, atualmente, ele não tem a importância que ele tinha no mundo da antiguidade. Então, só para a gente ter uma ideia, para a gente começar a adentrar nesse mundo, eu quero trazer as palavras beijar e cheirar. Em Egito Antigo, na língua egípcia, a palavra para beijar é tsen, né? Se falava sen. E sen significa beijar e também significa respirar um odor. Então, quando se falava sen, você dizia que você queria beijar alguém, ou você estava dizendo que você estava inspirando um odor, ou inspirando alguém, ou fraternizando alguém, ou até abraçando alguém, mas não era um abraçar, né? Como se fosse abraçar, mas eu estou inspirando você. E era uma forma de um abraço. Isso era muito especial. Então, beijar, acariciar, acarinhar, amar ou fraternizar com alguém era algo muito próximo de cheirar, olfatar. Isso para a gente ter uma ideia de como o olfato era importante. E aí eu vou mais adiante. No Egito Antigo, existia algo muito especial, que era a energia K. O K. K era vital, né? Falava K.
O que é Ka? Ka é uma energia, a energia vital, a vida. E o Sem é o que mantém o Ka. Olha que interessante. O Sem é o que mantém o Ka. O que isso significa? Sem esse cheirar, sem o olfato, a pessoa ela não poderia ficar viva. Ela não poderia obter o Ka. Para se manter o Ka, é preciso cheirar, é preciso inalar. Então, o fato de uma pessoa estar viva estava conectada com o ato dela cheirar, com o ato dela inalar. Aí você pode pensar, então não é bem isso, é com o fato dela respirar. Não, não é só com o fato dela respirar, porque existem outras palavras para respirar. Não, era o fato do sem. Ela tinha que estar em sem. E aí tem algo muito interessante, que é, por exemplo, uma imagem que eu trouxe aqui. Vocês podem observar que é uma estátua egípcia que está sem o nariz. Muitas estátuas egípcias estão sem o nariz, mas não só as estátuas. Imagens mesmo que são escarificadas, feitas em relevo, né? Ou sem relevo em paredes, elas também aparecem sem nariz. Ou seja, os narizes eles eram vandalizados já naquela época, quando uma pessoa não gostava, era inimiga de uma família, de um ente querido que morreu, eles iam lá e vandalizavam o nariz, porque era uma forma de dizer que aquela pessoa que faleceu, como a maioria acredito que saiba que os egípcios acreditavam na vida após a morte, e o Tsen, né, o Ka, ele precisava existir na vida após a morte, e o Tsen também. Então, um jeito de acabar com o Tsen de uma pessoa que fez a passagem para outro mundo era retirando o nariz dela. Então, por isso que a gente vê várias estátuas egípcias sem nariz e desenhos egípcios, né, hieróglifos, também sem nariz. Era uma vandalização. Então, essa é até uma frase de um egiptólogo, né? Essas campanhas de vandalismo tinham como objetivo, portanto, desativar a força de uma imagem, ou seja, desativar a força Tsen de uma imagem, de uma pessoa falecida que passou para o outro mundo. Dito isso, da importância do Tsen para os egípcios, né? E a gente vai voltar um pouco isso, como que era feito o Tsen, como que era feito o Tsen, né? Exatamente com os aromas, que é o que a gente vai ver aqui hoje, né? Quais eram esses aromas? Como que eram, né? Não era qualquer aroma, não era qualquer pessoa que podia mexer nesses aromas, existia um sacerdócio, existia uma profissão para isso, que horas que poderia ser feito, então a gente vai ver tudo isso aqui. E aí eu peguei de gancho a Cleópatra. E por que a Cleópatra? Porque ela é a mais conhecida de tudo que a gente fala de Egito, ela é a pessoa mais conhecida, e ela é uma pessoa mesmo, né? Ela foi uma figura histórica, ela não é um arquétipo. Eu vejo muitas pessoas falando do arquétipo de Cleópatra, então só para a gente deixar claro aqui, Cleópatra não é um arquétipo, tá? Cleópatra foi realmente uma pessoa, então ela é uma figura histórica, que de tão poderosa é uma figura ilustre, mas ela não é um arquétipo de forma nenhuma. E existiram outras Cleópatras antes dela. Ela é a Cleópatra VII, dessa Cleópatra que a gente está falando aqui. E ela pertenceu à dinastia Ptolomaica. Essa imagem que vocês estão vendo aí é realmente da nossa Cleópatra, essa que a gente conhece e adora. Tá? Essa daí está no Museu Italiano. Ela já é feita por um escultor italiano. E o que é essa dinastia Ptolomaica? É a última dinastia do Egito. Foi a última, acabou com ela, né? As dinastias acabam com Cleópatra. Foi a última, Ptolomaica, que já não era tão egípcia assim, tá? O Egito já tinha sido tomado nessa época pelos macedônios, pelos gregos e pelos romanos. O Egito ainda comandava, mas com outras, digamos, influências sobre ele. E
a Cleópatra é dessa época e ela é muito recente, gente. Assim, para um historiador, a Cleópatra ela é muito, muito recente. Só para a gente ter uma ideia de linha do tempo, o Aristóteles, o Platão é mais antigo que a Cleópatra. A Cleópatra vem depois desses caras. Ela é do século I a.C., ou seja, ela é realmente muito recente. Tá? Ela é de 69 a 30 AC, ou seja, ela só nasceu, né? Ela viveu, digamos assim, 69 anos antes de Cristo nascer. Ou seja, né, ela é uma contemporânea de Cristo. Ela era descendente de Ptolomeu com uma mãe desconhecida. A gente não sabe quem foi a mãe de Cleópatra. Pode ter sido uma egípcia, pode ter sido uma mulher da Macedônia, a gente não sabe. E a língua nativa dela era o grego. Agora, tem uma coisa muito interessante sobre a Cleópatra quando a gente fala de aromas, e vocês vão entender por que lá na frente. Ela era a única, ela foi a única faraó, digamos assim, da dinastia ptolomaica que falava egípcio. Olha que interessante. Por que isso é interessante? Porque nenhum desses homens se interessaram por falar egípcio. Ela foi a única pessoa que se interessou por aprender a língua do Egito. Ninguém se interessou, só ela. E ela foi muito sagaz fazendo isso. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de Macedônia, né, a gente fica meio perdido, e eu não gosto que as pessoas fiquem perdidas, aí está o mapa da Macedônia, um pouquinho mais abaixo, né, tentem assim, pensar um pouquinho mais abaixo do lado esquerdo, fica o mapa da África, fica a África, então está bem pertinho ali já o Egito. A Macedônia é essa parte da Grécia, que a gente conhece hoje como Grécia, então ficava a Macedônia, a Tessália, Espartacus, todas essas cidades gregas, né, que a gente já ouviu falar por filmes e até livros, a Trácia lá em cima, e fica ali do lado do Império Persa, tá? Só para a gente não ficar perdido do que a gente está falando. Numa linha do tempo que eu acho importante também a gente colocar, só para a gente entender o que era o Egito Antigo, a primeira dinastia do Egito foi entre 3.150 anos antes de Cristo. Vamos voltar aqui, ó. A Cleópatra, ela é de 69 antes de Cristo, ou seja, ela realmente é muito depois, muito, muito, muito depois, tá? Porque o Egito ele começa a 3.150 anos antes de Cristo. Eu dei uma pulada, a terceira dinastia egípcia, que é muito importante, que é onde provavelmente começa de fato a utilização dos aromas e a perfumaria e a alquimia antiga, que tem uma grande importância para a utilização dos aromas. Ela vai começar nessa terceira dinastia, que é de 2.600 a mais ou menos 2.181 a.C. E a quarta dinastia, que é a mais importante, que é a chamada Idade de Ouro do Egito, ela está dentro desse terceira dinastia, que é chamada de Reino Antigo, que é de 2.613 a 2.494. Essa é a mais importante, onde é construída as pirâmides, as três principais pirâmides, que é a Kelps, a Khafre e a Mycerinos, que é o que a gente conhece como Egito. Então, vocês observem, né, que essas pirâmides elas foram construídas há 2.600 anos atrás, e a Cleópatra ela é de 69 a.C. Ou seja, a Cleópatra ela está mais próxima de nós, né? Ela é mais contemporânea a nós hoje do que das próprias pirâmides do Egito, só para a gente ter uma ideia. Então, quando a gente está falando de perfumes de Cleópatra, aromas de Cleópatra, a gente não está falando exatamente dos aromas dela, a gente está falando desses aromas aí, dessas pirâmides, porque é nessa idade de ouro que a fomentação dos aromas, da utilização dos aromas como ervas medicinais, como ritual, a fermentação do vinho, que é extremamente importante para o uso das ervas, tudo isso começa a acontecer. E a Cleópatra vai beber na fonte depois, né? Bem depois.
Então, eu estou trazendo isso para ficar... porque é muito importante para a gente, né? Para a gente entender da onde que vem. Não é a Cleópatra que cria isso, tá? Bom, qual eram os aromas da Cleópatra, né? Da onde vêm esses aromas de Cleópatra? Como eu já disse, vem da terceira e quarta dinastia. Os perfumes são perfumes e aromas sacerdotais ou medicinais. Na verdade, os dois são convalescentes, tá? Eles vêm de uma mesma estrutura. Não existia uma divisão, esse aroma aqui, essa planta aqui é medicinal e essa aqui é ritualística, não. Os dois, eles se criaram juntos, eles acontecem juntos. Existiam sacerdotisas e sacerdotes preparados para mexer nessas ervas, para ritualizar essas ervas, para estudar essas ervas. Isso era uma profissão no Egito Antigo. E essa perfumaria, ela se espalha pela Europa e se mistura ao mundo árabe posteriormente, tá? Aqui eu sei que não está dando para ver muito bem, mas esse é o mapa do Egito Antigo. Então, lá onde está mais verde, lá em cima, que parece um triângulozinho, aquilo é chamado Delta do Rio Nilo. Então, ali é o Baixo Egito. Quando vocês ouvirem falar do Baixo Egito, o Baixo Egito é ali, onde o Rio Nilo deságua. E o Alto Egito é lá para o finalzão, é a galera do final, tá? E aqui no final, onde está escrito Alto Egito, mais ou menos, está escrito aí onde vocês conseguem ver, é onde fica o reino de Dendera, ou Denderá, é onde fica Tebas, e lá em cima ficam outros lugares também importantes. O que a gente consegue hoje de arqueologia, o que a gente consegue de, por exemplo, de aromas, saber dos aromas do Egito Antigo, a gente consegue mais no Alto Egito. Por quê? Porque é onde o rio Nilo, ele não deságua tanto. Então, é onde os arqueólogos conseguem achar a maior quantidade de artefatos para que a gente consiga estudar. Já o delta do Nilo, que é onde deságua, é onde a gente perdeu a maioria das coisas. Então, a gente não consegue achar tantos artefatos ali, principalmente artefato de vegetais, porque eles já se desfizeram. É mais complexo conseguir alguma coisa ali. Os aromas mais populares que a gente conhece quando a gente fala de perfumes no Antigo Egito. Ah, mas por que está falando de perfumes e não de aromas? Porque esses perfumes, além de eles serem rituais, eles eram medicinais e todos eles continham as plantas, que a gente tanto quer saber, as notas aromáticas. Deixa eu beber um pouquinho de água. Os principais é o Suzinum, o Cyprunum, o Mendesian e o Kiff. Eu acho que desses, o que a gente mais já ouviu falar é do Kiff, né? E aí eu vou fazer uma passada aqui de o que tinha mais ou menos nesses perfumes rituais e medicinais, porque eles eram tanto rituais quanto medicinais. Como eu disse, um não vivia sem o outro. Tudo para o egípcio, tudo que era ritual era também medicinal. Uma coisa não vivia sem a outra. E por que eu só coloquei aqui algumas plantas? Porque como é o nome da palestra é Aromas de Cleópatra nos dias atuais, existem algumas plantas que não existem mais, tá? Eram plantas endêmicas, ou seja, plantas locais que se perderam, não existem mais, foram extintas, ou plantas que até hoje os cientistas não conseguiram identificar quais são. A gente não sabe o que é. Ou seja, a gente nem tem óleo essencial delas, a gente não sabe o que é. Então, eu coloquei aqui plantas que a gente tem óleo essencial, que a gente pode ter na nossa casa, né? Que a Laszlo tem, por exemplo, para vender, ou que a gente consegue achar no supermercado, que a gente consegue achar numa feira. Para quê? Para que a gente não saia frustrado dessa palestra, achando que a gente não consegue aí fazer um ritual egípcio, que a gente não consegue aí, fazer alguma mistura egípcia antiga. É para falar, a gente consegue sim com o que a gente tem, tá? Então, o Suzinum, por exemplo, ele levava lírio, mirra, canela. Qual lírio?
o lírio que tinha naquelas regiões. Daqui a pouco eu vou mostrar qual. Mirra, canela, provavelmente a canela da China, que era da onde vinha a canela do Egito. Sim, gente, naquela época eles já se comunicavam, tá? O ciprino tinha rena, o nosso querido cardamomo, canela, mirra e lojna, artemisia. O mendesian, que é o meu favorito, mirra, a cássia egípcia, tá? Que a gente vai ver bem ela daqui a pouco. A cássia egípcia em gomas, e resinas variadas. Essas resinas variadas é um termo que aparece bastante nos hieróglifos e papiros. Essa resina variada geralmente é o olíbano, tá? A gente tem essa ideia, os egiptólogos têm uma ideia, os historiadores também, arqueólogos também, que quando aparece resina variada, a gente tem uma ideia que é uma junção de olíbanos. Frankincense. A gente tem essa ideia, mas a gente não tem certeza disso. E o quife, ele leva nardo, com certeza, passas secas, vinho, olíbano, benjoim, mirra. E os 3 pontinhos é porque leva muito mais coisa, tá? Aqui a gente tem um mapa, só para a gente ter uma ideia de como que essas plantas, elas perpassavam pelos lugares. Aqui a gente tem o mundo árabe, que a gente chama de grande mundo árabe. Para a gente não ficar preso em Egito, porque já aconteceu algumas vezes, né, de eu dar aula sobre aromas no Egito, e as pessoas ficaram, mas não existia lírio no Egito, não existe rosa no Egito. E isso é uma ideia muito ruim. Então, por isso que hoje em dia eu coloco o mapa, tá? Por quê? Vocês estão vendo aí no mapa o Egito. Já viram onde está o Egito, né? O Egito está bem ali na região nordeste do mapa da África. E ali do ladinho dele tem a Arábia Saudita, tem a Jordânia, tem a Síria, lá em cima tem a Turquia. Você indo para o lado direito tem o Iraque, tem o Irã. E você subindo tem a Ásia, que a gente chama de Extremo Oriente. Essa região onde está a Arábia Saudita, Iraque, Jordânia, é o que a gente chama de Próximo Oriente, ou Oriente Próximo, tá? E toda essa região que está em amarelo, Mauritânia, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Somália, mais a Península Arábica, a gente chama de mundo árabe, o grande mundo árabe. Tá? Algumas pessoas não concordam, não pode chamar de mundo árabe porque isso é África, né? Mas os historiadores chamam toda essa região de mundo árabe porque, de fato, os árabes tinham uma conexão muito forte com essa região da África. Houve, sim, as invasões árabes, mas houve uma mistura, digamos assim, você até metafórica agora, tá? Uma mistura alquímica desses povos, e eles trocaram muita informação alquímica, muita informação sobre medicina, fisiologia, tudo sobre corpos, sobre como abrir corpos. Então, eles eram muito evoluídos, muito mais evoluídos, principalmente em relação à Europa. A Europa estava engatinhando, não sabia, não tinha ideia nem o que era isso, e essa região aí já estava falando sobre medicina, astronomia, ervas medicinais, ritualística, fazendo mumificação. Eles estavam muito além intelectualmente. E eles trocavam o quê? Ervas. Eles trocavam informações sobre plantas e também tinha uma conexão que a gente chama de Rota das Especiarias, né? Quem nunca estudou a Rota das Especiarias, e a Rota das Especiarias passava por toda essa região. Então, sim, as rosas da região árabe, aquela região ali da Península Árabe, chegava no Egito, por isso que o Egito tinha rosas, tá? A parte do Sudão e da Somália tinha lírios, tem lírios ainda, tá? Para quem não sabe, no deserto do Sudão e da Somália, tem lírio, gente, é a coisa mais linda quando abre, porque eles abrem no deserto, então tinha lírio ali. E para quem não sabe, o rio Nilo, hoje não mais, mas naquela época era cheio de ninféia, né, que eles chamam de flor de lótus, mas é a ninféia. A gente vai ver daqui a pouquinho.
E fora que cheio de especiarias. Só lembrar que o Marrocos e a Tunísia é cheio de especiaria. Né? Então, todas essas plantas ficavam viajando de um lugar para o outro. Aqui mais um pouquinho, ó, eu coloquei as rotas aí, tá? Olha que a rota ela vai até Java e ela vai à China. Ela passa pela Pérsia, que é o coração da Rota das Especiarias. E, para mim, isso, para quem trabalha com aroma, é fundamental saber. A gente saber de onde vêm esses aromas que a gente trabalha hoje. Porque depois eles virão para as colônias sul-americanas. A gente precisa saber como que essas rotas aconteciam, tá? Bom, como sabemos as plantas que eram utilizadas naquela época, né? Como que a gente sabe hoje? Para não parecer que é coisa de maluco. Da onde que a gente está tirando isso, né? Da nossa vozes da nossa cabeça, né? Da onde que a gente sabe? Basicamente, a gente tem aqui alguns lugares da onde a gente sabe, da onde essas informações que essas plantas eram utilizadas. Papiro de Herpes, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? O que é esse papiro de Herpes? Foi um papiro que ele é de 1550 a.C. e escrito pelos egípcios, está escrito em egípcio, e esse nome Herpes, ele é do monge europeu que estudou ele. Então, ele não tem nada, esse nome Herpes não tem nada a ver com os egípcios, tá? Foi dado, como os europeus sempre fazem, sempre, né, sempre até hoje, eles descobrem alguma coisa e eles colocam o nome deles, mas não tem nada a ver com os egípcios. É um papiro mesmo, gigantesco, papiro de metros, não é um livro, tá? Vamos lembrar que é um papiro, e lá um tipo um... Eles fizeram um grande compêndio sobre as ervas medicinais que eles sabiam até então e as ritualísticas para isso. Então, a gente tem esse papiro. Os hieróglifos também. A gente tem 3 grandes locais no Egito que tem os hieróglifos que falam exatamente sobre ervas, aromas e rituais com essas ervas. Eles estão na tumba de Ramsés III, no templo de Édifo e no templo de Dendera, no Alto Egito. São esses 3 lugares principais que a gente tem informações sobre plantas medicinais. Um outro lugar também importante é nos livros dos mortos. Não é o livro dos mortos. Não existe um livro dos mortos. Existem vários livros dos mortos. Quando você acha um livro dos mortos para vender, aquilo é um compêndio que algum historiador fez ou alguns historiadores fizeram, que catalogaram vários pedaços de livro dos mortos e colocaram ali. Porque cada faraó, cada pessoa importante, ela tinha o seu próprio livro dos mortos, o próprio livro do morto. E aí vocês imaginam que para cada pessoa, para cada faraó, tinha a própria receita dele de quife, por exemplo. Então é por isso que a gente tem um monte de receita, um monte de pedaço. E é por isso que ninguém pode afirmar que ela tem a receita correta de fazer um quife, por exemplo. Quife ou kipe, né? Mas provavelmente é quife. Então é por isso. Então, nos livros dos mortos, quando alguém acha um livro dos mortos, o que tem é uma comparação, vai comparando. Sempre tem algo muito parecido, porque tem todo um ritual que é muito parecido, as coisas se repetem, mas para cada um existe uma ritualística daquela pessoa, daquele ser vivo ali, tá? Mas a gente consegue encontrar plantas, aromas daquela pessoa e dali a gente vai tirando algumas conclusões. Porém, a gente não pode afirmar nada. Por quê? Porque aquilo é só para aquela pessoa. E há pouco material por causa do saqueamento e vandalismo no período intermediário. O que é período intermediário? Foi a época em que o Egito foi muito saqueado. E o Egito, ele sofria muito vandalismo. Então, quando os íxios entravam, ou beduínos, nações do deserto entravam no Egito, eles saqueavam, eles vandalizavam. E já no final do período egípcio, mesmo do período ptolomaico, os cristãos, eles vandalizaram muito o Egito. Então, a gente perdeu muita coisa. As descrições atuais
foram feitas, né? O que a gente também tem, que a gente também tem que tomar cuidado, sobre as descrições que a gente tem sobre o próprio papiro de... Tudo bem, ele está lá escrito, mas as descrições que a gente tem sobre ervas medicinais do Egito, o próprio papiro de Hermes, tudo que a gente tem sobre Egito, os aromas do Egito, os perfumes do Egito, a gente tem que tomar cuidado que quando a gente não está olhando na fonte direta, lá em egípcio, e que a gente não vê, porque ninguém lê em egípcio, né? A não ser os historiadores egiptólogos, a gente está sempre olhando com o olhar do europeu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque é o olhar do europeu. Então, o europeu, quando ele está olhando, por exemplo, para uma planta que está escrita ali num papiro, tem todo o ritual da planta ali. Mas ele não está ligando para aquilo ali. Principalmente os gregos, quando foram estudar o que os egípcios tinham escrito, os gregos eles estavam muito mais preocupados com a medicina, né? E eles se achavam muito superiores. Todo aquele aparato litúrgico dos egípcios, eles achavam coisa de primitivo, eles achavam infundado, então eles não ligavam muito para aquilo, eles tiraram essa parte litúrgica, ritualística, e pegaram só a parte medicinal. Então, a gente tem muito do que o Dioscórides escreveu, o Plutarco, o Heródoto, né, que são posteriores, por exemplo, a Cleópatra. Tudo isso é de um lugar de uma visão europeia. Então, a gente tem que também tomar muito cuidado, porque vem só uma visão muito medicinal. A gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui eu coloquei, a título de curiosidade, esse é o Templo de Édipo, tá? Um pedaço dele. E esse é o Templo do Laboratório. Essa parte é muito importante, porque é aqui que se estudavam as ervas e se faziam os perfumes. Tá? Por que o perfume era tão importante? Porque aqui, lembram que eu falei lá da energia Kai, do Sem? Aqui é que se faziam, se elaboravam, os sacerdotes elaboravam as ritualísticas das plantas. Então, esse lugar é de extrema importância para quem estuda aroma. Tá? Aqui é ele por fora. Olha que interessante essa parte. Aqui na frente, tá? Isso é um incensário gigante. Provavelmente aqui era queimado o quife. O quife era queimado 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite. Ele mudava o conteúdo dele, a composição, para os 3 momentos. E aqui o sacerdote ou a sacerdotisa saíam para queimar o quife, provavelmente, e outros aromas que eles entendiam que fosse necessário para aquele dia, que a população estivesse precisando, ou que o faraó estivesse precisando, tá? Muito bonito, né? Eu fico impressionada, assim, eu fico maravilhada. Imagina o cheiro, né? Porque esse lugar aqui, ó, é lá dentro, é uma câmara de laboratório, tá? Que era usada pelos sacerdotes para produção de perfumaria, aromas e libação das ervas. E aí eles saíam depois para queimar isso tudo. Maravilhoso, né? Esse aqui é o papiro de Hermes, para quem nunca viu um pedaço dele, ele se desenrola, tá? Ele está guardado hoje no museu na Alemanha, eu não lembro qual, mas está na Alemanha. Vocês estão vendo aí que ele é todo em hieróglifo, né? Bom, e o resgate do sacerdócio, desse sacerdócio? A gente tem que lembrar que eu disse para vocês que quando a Cleópatra ela vira, né, a rainha do Egito, uma faraó, porque existia, esse termo serve para mulheres também, né, não é faraó, é faraó mesmo, e teve muita mulher faraó, muita. Porque não é muito falado, mas tiveram muitas mulheres faraó. Acontece algo interessante. A Cleópatra, ela queria resgatar essas liturgias antigas do Egito, daquela época de ouro do Egito, porque ela acreditava
que ela resgatando as tradições egípcias, o Egito se tornaria forte de novo. E ela não era egípcia, tá? Ela, né, vamos lembrar que o pai dela era macedônio, ela nasceu em Alexandria, né? Então, ela é egípcia porque ela nasceu em Alexandria, né? Alexandria fica no Egito, mas ela em si, ela não era, né, uma egípcia de fato, porque a mãe dela também provavelmente não era, acredito eu, essa é a minha visão como historiadora, a mãe dela também não era egípcia. Mas ela aprendeu o egípcio. Foi a única faraó ptolomaica que aprendeu o egípcio, porque ela queria, ela entendia, ela era uma mulher de uma visão muito empreendedora, ela entendia que para fortificar o Egito, que para o Egito voltar para a Idade de Ouro, ela precisava retomar as tradições egípcias. E aí ela tem uma tentativa de resgate das tradições egípcias do período de ouro, resgate das deusas primordiais, e isso entra o sacerdócio de Ísis. E Ísis é muito importante para a gente aqui que estuda aroma, tá? Ela tá até aqui atrás de mim, né? Aí desse lado, tá aqui. Ai, gente, não consigo, mas vocês estão vendo a Ísis aqui. A imagem dela aqui atrás de mim. Ísis é uma das principais deusas do Egito Antigo, e é com ela que começa essa, digamos assim, procura por estudo dos aromas, tá? Existe um conto, que é o principal conto do Antigo Egito, sobre o Tsen. O Tsen começa com a Ísis, tá? Eu não vou contar o conto inteiro agora, porque a gente não vai ter tempo para isso, mas Ísis, né, era a esposa de Osíris, e Osíris é morto por Sete. E Ísis tenta salvar a vida do marido dela, Osíris. E existe uma grande saga egípcia mitológica para isso. E uma das formas que Ísis consegue retomar a vida do esposo é com o Tsen. E o Tsen é justamente o cheiro. Então, uma das principais fases desse ritual de Ísis é o perfume. E é o olíbano. Então, ela tem uma forte ligação com o olíbano. Inclusive, em várias histórias mitológicas, em várias partes, né? E aí você vai procurando, aí é muito trabalho, você tem que procurar. Toda vez que alguém sente um cheiro de olíbano, o que Ísis sente um cheiro de olíbano, ou que alguma faraó ou faraó sente um cheiro de olíbano e não tem olíbano ali, digamos assim, um cheiro mediúnico, né? Claro que eles não usavam essa palavra, porque essa palavra é muito contemporânea, mas disse que Osíris está perto. Osíris está se fazendo presente porque o cheiro de olíbano foi sentido ali. Então, uma das formas de você saber que o Deus está presente é pelo cheiro. É o Sem de Osíris está se fazendo presente, é pelo olíbano. Então, esse resgate das deusas se dá muito pelo perfume, pela perfumaria, pelo aroma. E é por isso que a Cleópatra, ela tem essa ligação com o perfume. E aí, quando a gente vai ler livros de perfumaria, de história de perfume, a gente logo de cara, né, tem sempre uma partezinha, um parágrafo, uma coisinha pequena que fala dos perfumes no Egito. E aí sempre falam de Cleópatra. Porque Cleópatra era a encarnação da perfumaria no Egito, foi ela que começou os perfumes no Egito? Não foi. Essa perfumaria ela é muito antiga, ela vem lá da época de ouro do Egito, ela começa 3.000 anos antes de Cristo, e aí ela tem um ápice em torno de 2.600 antes de Cristo, depois ela morre, ela é solapada, e Cleópatra, em 60, 50 antes de Cristo, já quase perto de Cristo nascer, ela resolve resgatar essa perfumaria. E aí há um grande resgate do panteão
dos deuses do Egito e principalmente de Ísis. E ela era tão empreendedora que ela se coloca como a encarnação de Ísis. Essa é a grande jogada da Cleópatra. Ela se coloca como uma deusa. Ela era a reencarnação de Cleópatra, de Ísis. E como ela encarna uma deusa, ela tem que se manter como uma deusa, né? Então, ela usa muitos perfumes. Tudo dela é perfumado. Porque olha a jogada. Se um deus tem 100, tem um cheiro, ela também deveria ter. Então, é por isso que as barcas dela tinham cheiros de rosas, por onde ela passava tinha olíbano. Ela vivia tomando banho, né, com muitos cheiros, para ela encarnar essa ideia de que ela era uma deusa, para que os romanos reconhecessem ela como tal. Na verdade, era uma grande jogada de marketing que ela fazia, né? Uma coisa interessante que ela fez para tudo isso é a volta dos templos de Ísis e dos sacerdócios tradicionais com perfumes e vinhos. Ela manda construir um novo templo de Ísis. E o Kif volta com tudo nessa época. Tem uma nova explosão de Kif nessa época. Que provavelmente se fala Kif, né? Que eles sempre no final eles puxam. Existem variadas receitas, descrições com 18 ingredientes, 36 ingredientes, e isso depende da localização que você está. Em Tebas vai ter uma descrição, em Mênfis vai ter uma outra descrição, em Dendera vai ter uma outra descrição. Depende da época, você está falando de um Kif da era ptolomaica ou você está falando de um Kif lá da era do ouro. Depende do estudioso que descreveu. Quem foi que descreveu? Foi o Heródoto ou foi o Plutarco? Porque são de épocas completamente diferentes, né? Existe um Kif, um para cada horário do dia, de acordo com Deus. Então, por exemplo, de manhã, geralmente o Kif é com olíbano. Tem sempre o olíbano, porque é o sol, né? Tá nascendo, é Osíris. No meio-dia é mirra, é mais sol ainda. E à noite é o nardo, que é mais entérico, é mais telúrico. Né? Aqui tem um kif, né? O que seria... A gente está acostumado a ver aquelas bolinhas, né? Eu acho que quem já viu, aí já pesquisou, vê muitas bolinhas. Essas bolinhas, provavelmente, elas são do Ptolomaico. No passado mesmo, provavelmente, né, a 2600, ela era uma pasta mesmo, ela levava muita... Era vinho fermentado, aquele vinho bem fermentado, bem rústico, com as passas. Então, provavelmente, ficava mais assim como está na imagem. Um que vocês conhecem muito, né, para quem pesquisa aí aroma e perfumaria antiga, é esse cone na cabeça das sacerdotisas, que é chamado cone tebano. Esse cone tebano, ele tinha tanto o popular quanto os mais caros. É igual o charuto cubano, né? Tem os mais caros, tem o mais baratinho. Ele foi abolido na era ptolomaica, mas Cleópatra volta com eles. Então, isso para um grego, para um macedônio, para um romano, principalmente, era uma afronte, porque eles achavam isso coisa de primitivo, né? A pessoa andar com um cone de perfume na cabeça e ela volta com essa moda, né? Que não era uma moda, era um ritual. E ele provavelmente tinha um aroma bem parecido com o Kif, né? Era um aroma bem resinoso. Eles eram moldados em resinas e derretiam ao passar do dia. Então, o egípcio ele gostava muito dessa coisa do óleo, de ficar todo derretido, todo oleoso, tá? Para eles isso era bonito, era um outro formato de beleza. Aqui uma imagem clássica das sacerdotisas se utilizando de Kif, e também vocês podem ver a flor de lótus na mão delas, tá? Essa flor de lótus azul, eu esqueci de falar, eu passei. Esse aqui na imagem é o Nefertum, que é o deus dos perfumes, e ele, na cabeça dele, é uma flor de lótus, que na verdade é uma ninféia azul, que era o que tinha no Nilo, tá? E que é a flor principal do Egito Antigo, que vocês podem usar como flor de lótus. Inclusive, a Ascalagio tem óleo essencial de flor de lótus. É uma grande substituidora dessa ninféia. Quando eu quero fazer esses perfumes de Egito, eu uso o óleo essencial de flor de lótus, que tem a mesma energia, né?
E aí vocês podem observar elas com a flor de lótus, que é o símbolo maior, é o símbolo da transmutação, da transformação, é o símbolo da irmandade, é um símbolo muito forte para eles, da espiritualidade, representa o terceiro olho de Horus, que é muito forte, é o filho de Ísis, né? As notas resinoides, as temidas, né? O que eles usavam? Eram os óleos essenciais em si, como a gente usa hoje? Não, não eram. Eram as resinas mesmo. Eles escarificavam, né? Claro que alguns óleos essenciais a gente consegue tirar assim, mas basicamente eles escarificavam a madeira, a árvore, aquela resina saía, que nem a gente faz aqui com a seringueira, né? Que a gente tira a borracha. Eles escarificavam as árvores e conseguiam tirar as resinas, e eram com essas resinas que eles colocavam nos óleos, no azeite, né, na oliva, na babosa também, que eles usavam muita babosa, e claro, no vinho, e eles fermentavam, e tinha todo um ritual para fazer isso, e aí sim eles usavam esse vinho fermentado com todo esse cheiro ou esses óleos aromáticos no corpo, tanto para medicina quanto para ritual, ou eles queimavam as resinas. Tá? Então não eram óleos essenciais em si. Por quê? Porque eles não queriam, não, porque ainda não sabia se extrair óleo essencial. Hoje a gente já consegue fazer isso, tá? Então o que eles faziam era a oleolização das plantas, que é pegar a planta e colocar em óleo, ou deixá-las fermentar em vinho. Quais eram muito utilizadas? E aí, de novo, eu vou botar o nome aqui das plantas que a gente tem hoje como óleo essencial, ou que a gente acha em feira ou supermercado. Então, anotem aí. Olíbano, mirra, benjoim, todas essas ligadas a deusa Ísis. Todas elas ligadas a deusa Ísis, a deusa Osíris. Valeriana era muito usada para quando eles iam meditar. Ah, mas todas eram usadas para meditar. Sim, mas a valeriana era muito usada junto com vinho fermentado, para quando eles queriam fazer o oráculo. O oráculo, basicamente, é quando você quer entrar em transe, né? O que é o oráculo? É quando a pessoa ela vai entrar em transe. Então, imagina um vinho que você coloca junto com a valeriana. Como a valeriana, ela deixa a pessoa muito calma e você ainda mistura com vinho. E aí você está num salão que ainda se coloca muita fumaça de mirra, de benjoim ou líbano, as pessoas viram um oráculo. Ah, mas como é que era isso? Então eu também sou um oráculo também, se eu fizer isso, né? Encher a cara de vinho com valeriana, não. Eles tinham um preparo para isso. Lembrem que eles eram profissionais, eles eram sacerdotes e sacerdotisas, tá? Nós temos o cedro, que era muito utilizado, gente. Cedro era muito utilizado no Egito Antigo. Muito. O nardo, a rock rose, que é o ládano, né? Que eu amo, tudo deles tinha ládano. A acácia africana ou goma arábica, que eu coloquei aqui. Eu não sei se a Lázaro tem para vender a acácia africana, mas eu coloquei porque essa era uma das principais plantas do Egito. Aqui está a acácia africana, é uma planta egípcia. Aqui está a goma dela. Essa goma, ela é usada para basicamente tudo no Egito até hoje. Ela é usada para fazer comida, ela é usada para fixar o perfume. Então, geralmente, quando você compra um perfume no Egito Antigo, ou você compra perfume árabe, se você. Perfume sólido, né? E você coloca no álcool os pedacinhos, depois de um tempo você vai ver uns negocinhos brancos e você vai ficar olhando. É a goma arábica, é a acácia africana. Por que eles colocam? Porque ela ajuda a fixar o perfume. Essa goma arábica é também o que faz a mumificação. Aquelas telas brancas que a gente vê nas múmias é a goma arábica. Fica aí a curiosidade para quem não sabe, né, o que é goma arábica. Então eles pegam a goma, ela vai virando também uma tela fina e eles vão mumificando. E lógico, a gente sabe que a mumificação era muito utilizado, todas essas ervas. Cedro era muito utilizado na mumificação por causa de todos os efeitos medicinais do cedro.
Então, era super utilizado. Eles passavam as ervas na goma, passavam as resinas na goma. Para quê? Para manter o cadáver, para manter a múmia. Tá? Aqui é uma representação da acácia africana, que a gente chama de morada das acácias, mas é a árvore da vida, para quem estuda a cabala judaica. Daí vem a cabala judaica, tá? Vem do Egito Antigo, que é nada mais, nada menos que a árvore da acácia. Tá? Então, ela é uma árvore muito sagrada. Outra coisa que eles usavam, além das resinas, claro, eram as flores, as ervas e as frutas. Muito utilizada a rosa gálica ou rosa árabe, rosa vermelha, muito prazer, né? Rosa vermelha, maravilhosa, vinha da onde? A gente, mas não tem rosa gálica no Egito. Mas a gente viu lá a rota das especiarias, ela vinha do mundo árabe. Era utilizada para reverenciar Ísis. Flor de lótus, aqui a gente vê o Nefertum de novo, deus egípcio dos perfumes. Olha aí de novo a flor de lótus na cabeça dele, na verdade uma ninféia. Ou Nenufares, tá? Que é a família de todas as ninféias e flor de lótus. Então já sabe, se você quiser fazer uma libação ritual para Horus ou para você liberar o seu terceiro olho, ser uma pessoa mais intuitiva, conseguir meditar melhor, flor de lótus. Óleo essencial de flor de lótus é maravilhoso para isso, era o que eles usavam muito. De ervas, valeriana, alecrim, lavanda. A lavanda ela vem no período ptolomaico, quando os macedônios, gregos, romanos, eles já estão invadindo, né? Já pegaram o Egito, eles levam a lavanda para o Egito. De fruta, eles usavam frutas muito ali da região, figo, tâmara e romã, muito utilizado, e as laranjas que vinham da China. Então, sim, tinha laranja lá, eles botavam no vinho. E eles usavam de óleo muito oliva, babosa e rícino. Rícino era muito comum. Eles usavam muito rícino para tirar verme, eles eram altos combatentes de verme com rícino, e eles usavam também na mumificação, usava muito, tá? Usavam também nos perfumes, logicamente. A babosa, as mulheres passavam muito no cabelo, nas perucas, e a Cleópatra era conhecida pelo excesso de uso de babosa na pele dela, porque ela queria se manter jovem. Né? Bom, as temidas notas baixas. Né? O que acontece quando a gente vai cheirar um perfume egípcio? Eu já tive a oportunidade de cheirar perfumes egípcios em museus. E é bem interessante que eu fico esperando, né, as pessoas passarem para ver o que elas vão sentir. E a ideia é sempre que elas vão sentir um cheiro, sei lá, de bailarina de dança do ventre, vai sentir um cheiro florido, e não é. Pelas notas que eu já falei aqui, né, acredito que o público que esteja aqui seja da aromaterapia, benjoim, olíbano, zimbro era uma coisa muito utilizada também, nardo, são notas fechadas, são notas baixas, são notas densas, marcantes, viscerais, telúricas, impactantes. Essas são as notas baixas. Então, esse era o cheiro do Egito. E é interessante as pessoas ficarem impactadas com o cheiro. E esse é o cheiro do kiff. Não esperem um cheiro de Egito de flor, porque não era esse o cheiro, tá? O cheiro são de notas baixas. As notas baixas dentro da perfumaria, o que? A fase do nigredo, dentro da alquimia antiga. São as notas densas, tá? E isso mostra também muito o que era o egípcio. O egípcio era um povo assim também. Apesar de ser um povo muito ligado à ideia da meditação, à ideia da espiritualidade, essa ideia de espiritualidade que a gente tem hoje é muito, não é que seja equivocada, mas é uma ideia muito diferente do que era do Egito antigamente. A ideia de espiritualidade do egípcio era muito pé no chão. Você tem que ser muito telúrico, você tem que ser muito terroso para manter a sua espiritualidade aqui nessa terra. E eu gosto muito, quando eu falo de espiritualidade do Egito, eu gosto muito de falar da Nefertiti, que foi uma das rainhas do Egito, né? A esposa de Akhenaton, que foi uma mulher muito forte. E para mim representa muito essa espiritualidade egípcia. Uma espiritualidade muito focada, muito densa,
E aí, só a título de curiosidade, né, o jeito certo de falar é Nefertiti. Tem esse it no final, todos eles puxam. E para a gente começar a, né, já estou chegando mais ou menos no final, da onde que vem essa ideia de rosas no Egito, ou que Cleópatra é que criou a perfumaria no Egito? Vem muito do final do século XIX para o século XX. Né? Primeiro que tem uma questão histórica que a Europa ela tenta apagar a história do Egito sendo egípcia. Quando eles criam Alexandria e invadem o Egito, Roma invade o Egito, eles tentam, e principalmente os gregos, eles tentam criar uma ideia de que o Egito ele nasce a partir da Grécia. O que era o Egito antes é como se quisessem abafar. Né? Então, isso é uma ideia etnocêntrica mesmo, é tentar abafar a história do Egito como África. E aí eles usam mesmo a ideia da Cleópatra, que era uma faraó branca, tá? A Cleópatra ela não era negra, ela era uma faraó branca, não branca caucasiana, mas não era negra também. E eles tentam europeizar mesmo a figura dela, né? Morrer essa figura dela de que era uma mulher que lutou pelo Egito, que lutava pelas tradições do Egito e tal. E aí, da virada do século XIX para o século XX, já na era cristã, já bem pertinho da gente, isso volta muito forte nos filmes, né? Tem Elizabeth Taylor fazendo a Cleópatra, e aí tem muitos artistas que refazem essa ideia de Cleópatra. E aí a gente tem esse quadro, que é até bem conhecido, da Cleópatra dentro dos navios dela. Ela saindo e sempre com muitas rosas. E aí cria essa ideia também, da onde que vem as rosas, e daí que vem também essa ideia de que os perfumes do Egito deviam ter cheiro de rosas, porque sempre quando você lê livro de história da perfumaria, vai logo para Cleópatra, né? E fala, a Cleópatra adorava rosas, então a gente fica com aquela ideia de que os aromas do Egito eram só rosas, e não, a gente viu aqui que era zimbro, nardo, mirra, olíbano, rícino, são coisas bem pesadas, né? São elementos densos. E vem dessa ideia de meio europeizar e também deixar essas mulheres egípcias mais Nossas Senhoras, sabe? Meio que destruir, vamos dizer assim, domesticar a ideia de uma mulher egípcia forte, que lutava, que também era faraó, tentar domesticar a ideia da mulher. E aí a gente tem essas imagens assim mais europeizadas, mais Nossa Senhora, a Cleópatra cheia de rosas. Então, essas imagens são... Essa daqui, se eu não me engano, é de 1896, está ali em cima, eu não consigo ver, mas eu acho que é de 1896. E aí vocês podem reparar as rosas no cabelo dela, né? Ali a outra está com a flor de lótus. A gente tem essa outra imagem, que é uma procissão egípcia, e vocês podem notar ali a vaca, né, que sempre tem a vaca, que é a deusa Hathor, também cheia de rosas, está com um arco de rosas em cima dela. Tem ali, porque historiador vê tudo, né, os olhinhos. Tem ali um cesto cheio de rosas também, nessa procissão egípcia. Aqui a gente tem uma outra procissão egípcia, as crianças cheias de rosas. E aí isso sempre dá a entender também que tinha muitas rosas, mas não eram tantas rosas assim, e também não eram essas rosas coloridas, era a rosa gálica. A rosa gálica é bem pequenininha e vermelha, era a rosa que tinha naquela época, não é essa rosa, tá? E aqui, a que eu mais gosto, né, que é a procissão de Ísis, as mulheres também cheias de rosas na cabeça, ali mais uma vez uma vaca na frente, a deusa Hathor, cheia de rosas. E aí a gente tem essa impressão, né, de que Cleópatra meio que fundou a perfumaria no Egito, que a perfumaria começou com Cleópatra e que só tinha rosas nessa perfumaria do Egito, sendo que essa perfumaria do Egito ela é muito mais antiga
E muita coisa do que a gente já tem em casa era utilizada nessa perfumaria do Egito. O zimbro, o cardamomo, o anis estrelado, que eu não falei aqui, mas era utilizado. Todas essas especiarias que a gente tem na cozinha eram utilizadas na perfumaria antiga do Egito. E tinha uma conexão primordial com os deuses e as deusas do Egito. As rosas e as confrarias. E por que eu tenho que falar das rosas aqui? Porque, de fato, ela era muito importante. Essa que eu coloquei é quase parecidinha com a rosa gálica, mas ainda não é a rosa gálica, é um pouquinho parecida. Quando a Cleópatra ela resolve voltar às tradições, ela tinha que voltar para Ísis, como eu já falei, né? Então, a representação da deusa Ísis era a rosa gálica e também a flor de lótus. E a Cleópatra, ela é tão ligada às rosas por causa desse resgate de Ísis, tá? Só que, como a gente viu, ela acaba sendo ligada às rosas não por causa do resgate de Ísis, mas para tentar ligar ela à ideia de Nossa Senhora, tá? Porque Ísis ela foi a mais temível concorrente do cristianismo até a Idade Média, gente. Tentavam acabar com Ísis, com as liturgias de Ísis, com os rituais de Ísis, e não conseguiu. O cristianismo não conseguia. Ísis ela foi tão poderosa, tão importante, que ela se espalhou pela Europa. Eu tive em Pompeia esse ano, Pompeia, Itália, e tinha um templo de Ísis dentro de Pompeia. Né? Ela se espalhou. E ninguém conseguia tirar Ísis da Europa. Então, até a Idade Média, ela foi a principal concorrente dos monges, dos cristãos. Né? E a rosa vermelha, ela começa muito a ser um símbolo de pecado, de mulher pecadora, de promíscua, muito por causa da Ísis. Então, foi uma jogada mesmo da igreja cristã de colocar a rosa branca como uma coisa boazinha, como uma mulher de bem. Olha como é que essas ideias vêm até hoje, né? Uma Nossa Senhora, uma mulher pura, casta, não pecadora, e a rosa vermelha vai para um lugar de promíscua, mulher errante. Por quê? Porque ela está ligada a uma deusa pagã. Olha que interessante. E a perfumaria antiga e o sacerdócio de uso dos aromas. Toda vez que a gente for trabalhar com aroma, né, e aí isso é o que eu deixo aqui para vocês, a gente lembrar que quando a gente está com óleo essencial na mão, quando a gente está com um vidrinho de óleo essencial na mão, ou quando a gente está com uma planta na mão, uma erva, a gente lembrar que é um ser vivo. E isso é tão estranho para mim, porque tanta gente que trabalha com aromaterapia esquece que a gente está com um ser vivo na mão. Simplesmente esquece. E é nisso que eu falo que os europeus fizeram o trabalho deles direitinho, né? Porque a gente esquece justamente de toda essa ritualística. A gente está com o ser vivo na mão. Que há um sacerdócio e um inconsciente coletivo no manuseio dessas plantas, por mais que você não queira ou nem lembre disso. Que o uso medicinal delas só foi possível diante de um despertar de uso espiritual ou metafísico, por mais que tenham tentado apagar isso. Ou seja, né, o que é o metafísico? Existe sim o uso medicinal, o uso científico, mas tem um propósito interior quando a gente está falando de planta. O uso dessas plantas hoje se torna tão especial quanto no passado, porque hoje temos ainda, né, as comprovações científicas do que nossos antepassados já diziam, já escreviam. Ou seja, né, hoje a gente já tem até as comprovações do que eles já falavam. Então, isso ainda torna mais especial. E aí eu quero terminar com algo muito especial, que é o caso das gente, vou tentar falar, porque eu me enrolo. Merezansky, das linhagens das Merezansky. Elas são de Gizé, tá? Da parte de Gizé, de 2613 a 2498 a.C., ou seja, muito antigo. E fica em Gizé, aquela parte do delta do Nilo. Lembra lá do triângulozinho, que é o delta? Aquela região onde o rio deságua. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa imagem. Ela não é muito divulgada, não sei porquê, né? Divulgam mais as pirâmides e tal. Mas isso é muito especial para quem estuda aroma. Muito especial.
As Merezansky foi uma linhagem, tá? Existiram 3 mulheres ao mesmo tempo, chamada Merezansky, e elas foram uma linhagem de mulheres que estudavam aromas e perfumaria no Antigo Egito. E essas imagens, elas são em tamanho natural, tá? E elas ficam atrás das pirâmides. Se não me engano, elas ficam atrás da pirâmide Khafre, e tem um local que você desce, e aí elas estão lá dentro. E quando você entra lá, elas têm essa, né, que são as duas, a mãe e a filha. A mãe é a de cabelo mais comprido, ela passa o braço esquerdo dela por cima da filha. A passada de braço esquerdo é muito importante para o egípcio, porque o braço esquerdo para o egípcio é quem vai passar o conhecimento. Então, toda vez que vocês virem um símbolo egípcio em que alguém está com o braço esquerdo em cima do outro, é porque aquele que está com o braço esquerdo em cima é o grande conhecedor, é o que está passando o conhecimento. Porque o braço esquerdo, ao contrário, no mundo ocidental, é o que passa conhecimento, é o lado feminino. E no mundo ocidental seria o direito. No Egito, não. O braço esquerdo é o que passa o conhecimento. Então, ali a gente tem o iniciado e o iniciante. A iniciada, né, no caso, a grande conhecedora, passa o braço esquerdo por cima da que foi iniciada, que está com o cabelo curto. E ali ela diz que ela está passando todo o conhecimento dela para outra menina mais jovem. E aqui dentro do mesmo lugar, também em tamanho natural, a gente tem as 10 mulheres Mezeranski, e que são as pupilas Mezeranski. O que são as pupilas Mezeranski? São as mulheres que aprendiam sobre aromas e ervas. E elas estão num lugar chamado Morada das Acácias. A Morada das Acácias, lembram das acácias, né, que é a árvore da vida do egípcio, que depois o judeu, né, pega como a cabala, a árvore da vida. A Morada das Acácias, na verdade, era uma confraria de mulheres no Egito Antigo, e as Mezeranski faziam parte da Morada das Acácias. E esse lugar é um lugar muito importante, porque provavelmente era o lugar onde elas faziam os rituais. E a faculdade de Harvard fez já tentou, né, fazer aí uma ideia de como era a pintura original, né, elas com vestido branco, as 3 primeiras que eram as principais, depois vinham as outras que eram as pupilas, e as outras 2 menores pupilas. E o que eu quero dizer sobre isso, né? Porque vou puxar a sardinha para o meu lado, a perfumaria antiga, a forma de trabalhar com os aromas no Egito Antigo era algo muito especial. Não era somente curar doenças. O egípcio não trabalhava com doença, ele trabalhava com a vida. Ele estava em busca do Ka, ele estava em busca do Tsen. E o Tsen, o Ka, ele precisava ser buscado numa confraria, ele precisava ser buscado numa irmandade. Então, havia muitas irmandades no Egito Antigo, e isso era passado de mãe para filha, de pai para filho, de sacerdote para sacerdote. E por isso muita coisa foi perdida também, porque era na base dos mistérios, era algo que não era revelado para qualquer um. Você realmente precisava querer muito estudar aquilo, e era um estudo para a vida inteira. E eu vou terminar com uma frase que eu gosto muito, né? A mais velha passa a mais nova, a sabedoria da colheita nos pântanos da flor de lótus, o uso e a ritualização, a fim de que preservem o perfume da primeira aurora, quando a vida nasceu da luz. Durante esse passeio, a mãe revela à filha o segredo do aroma da lótus. Isso está num livro de um egiptólogo, de 1941, né? Os egiptólogos são velhos, e ele está falando sobre essas irmãs da confraria, está falando exatamente sobre as Mezeranski. E quero terminar com elas, né? Que eu amo tanto, e convidar vocês também para a Semana Perfume de Poder, que vai acontecer comigo, dia 10, 11 e 12 de janeiro,
do ano que vem já, né? São 3 aulas gratuitas. O meu Instagram é Palmira Margarida BR. E quero convidar vocês também para o encerramento do Aroma Day, que vai acontecer hoje, logicamente, às 20 horas, com o Fabian Laszlo, que é o CEO da Laszlo, e que está nos proporcionando esse dia maravilhoso, cheio de shalom, cheio de zen, né? E que vai ser o quê? Um escândalo, né? Provavelmente. Então, venham participar às 20 horas. E eu dou por encerrada aqui a minha palestra. Muito obrigada. E é isso, gente. Só shalom e muito cheiro, muito zen pra gente. Um abraço.